Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, nessa aula aqui, a gente vai vamos aprender como é que a gente obtém, né, verifica se duas retas dadas, né, são ou não perpendiculares, correto? Então, para a gente fazer essa análise, a gente vai precisar dessas retas, né, as equações dessas retas na forma reduzida, né, para a gente poder analisar o seu coeficiente angular, correto? Então, aqui a gente deu duas retas, né, uma como sendo y igual a m1x mais q1, e uma segunda reta sendo como y igual a mx2 mais q2, correto? Então, surge a pergunta, né? Como saber se essas retas são perpendiculares ou não? Então, dadas essas duas retas, como saber se elas são perpendiculares ou não? Como eu posso saber se elas são perpendiculares ou não? Então, se a gente perceber aqui, ó, a nossa reta, a primeira reta aqui, em azul, ela faz o ângulo θ1 com o eixo x, correto? Lá nas aulas anteriores, a gente viu que para você achar o coeficiente angular de uma reta, né? Por exemplo, para achar o coeficiente angular, o M1 aqui, dessa reta em azul, basta que a gente calcule o valor da tangente desse ângulo de inclinação em relação ao eixo x, ou seja, o M1 é igual a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo x, correto? Se a gente pegar a nossa equação em vermelho aqui, né, o y igual a m2x, né, mais q2, vamos supor que ela seja perpendicular para ver o que vai acontecer, certo? Supondo que as duas sejam perpendiculares. Então, se ela é perpendicular, ela vai formar um ângulo de 90 graus aqui com a reta em azul, correto? Mas a reta em azul já faz um ângulo θ1 com o eixo x. Se a minha reta 1 faz um ângulo θ1 com o eixo x, qual o ângulo que faz essa reta em vermelho, né? Seria θ1 mais 90 graus que ela faz em relação à nossa reta azul aqui, correto? Ou seja, o ângulo que essa reta vermelho faz, vou chamar ela de θ2. Esse ângulo θ2 que ela faz, né, é igual a 90 graus mais o ângulo θ1, né, que é esse ângulo aqui. Então, o nosso coeficiente angular da nossa reta em vermelho, que é o M2, seria igual a tangente deste ângulo, né? Ou seja, seria quem? A tangente de θ2, que é igual a 90 graus mais θ1. Correto? O que acontece? Quando a gente trabalha lá na trigonometria, o que é a tangente, né? A tangente, né, ela pode ser definida como cateto oposto sobre a cateta adjacente, ou a tangente pode ser definida como o seno de um ângulo dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo, correto? Então vamos trabalhar com essa definição para a gente conseguir correlacionar isso daqui, ok? Então quando a gente pega lá tangente de 90 graus mais θ1, isso é igual a seno, né, de 90 graus mais θ1 dividido pelo cosseno de 90 graus mais θ1, né? Não vai caber para a gente colocar aqui, mas a gente vai fazer um slide, a gente vai colocar aqui em algum lugar do vídeo, como a gente desenvolve isso daqui, ó, seno de 90 graus mais θ1 e o cosseno de 90 graus mais θ1, correto? Através de adição seno da soma e cosseno da soma, correto? Se a gente desenvolver isso daqui, ó, pela equação de transformação do seno da soma, a gente vai ter o seguinte, ó, tangente de 90 graus mais θ1, o seno ele é seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, né? Então ele seria, se esse aqui for meu A e esse é meu B, seno de 90 vezes o cosseno de θ1 mais o seno de θ1 vezes o cosseno de 90, né? Dividido aí pelo cosseno da soma, né? O cosseno é cosseno, seno, né? Então, o cosseno aqui seria o cosseno de 90 graus vezes o cosseno de θ1, cosseno da soma no meio é menos, né? Seno de 90 vezes o seno de θ1. Correto? Então, o que vai acontecer aqui agora, né? Então, a tangente de 90 graus mais θ1 vai ser igual. Seno de 90 é 1. Cosseno de 90 é 0. Então, essa parte toda aqui vai dar 0. Isso aqui vai cancelar.
Cosseno de 90 é zero, vezes zero vezes qualquer coisa vai dar zero, né? Vai cancelar aquela parte. Aqui também é a mesma coisa, ó. Cosseno de 90 é zero, né? Então isso daqui vai cancelar. Zero vezes qualquer coisa, zero. O que vai sobrar ali? Seno de 90 é 1. Então fica 1 vezes cosseno θ. Então sobra só o cosseno θ. Embaixo, seno de 90 também é 1. Então fica menos 1 seno θ, né? Seno θ1, né? θ1. Correto. Agora a gente faz jogo do sinal, ó. Magia por menos, menos cosseno de θ1 sobre seno de θ1. Ah, professor, e daí? O que tem a ver isso daí? Ou seja, o que deu a tangente de 90 graus mais θ1? Deu menos o cosseno de θ1 dividido pelo seno de θ1. Professor, mas com o que a gente vai correlacionar isso daí? Se a gente analisar ali, ó, seno sobre cosseno define o que? A tangente, correto? Só que aqui a gente não tem seno sobre cosseno, a gente tem cosseno sobre seno. O que aconteceria se a gente fizesse o inverso ali? Aplica o inverso. Vamos inverter todo mundo aqui, ó. Inverte aqui, ó. 1 sobre a tangente de alfa. Inverte de lá. Ficaria cosseno de alfa sobre seno de alfa. Ou seja, o que acontece se a gente inverter aqui? A gente teria idêntico, né? Cosseno de alfa sobre seno de alfa é igual a 1 sobre a tangente de alfa. Então se a gente tem cosseno θ1 sobre seno θ1, o que é isso? Isso é 1 sobre a tangente θ1, ou seja, tangente de 90 graus mais θ1 é igual a menos, que já está aqui. Isso aqui é aquilo lá, 1 sobre a tangente de θ1. Professor, o senhor fez isso daí tudo, não entendi nada. Bom, nessa relação que a gente chegou aí, o que acontece? Quem que é o tangente de 90 mais θ1? Tangente de 90 mais θ1 é o coeficiente angular do M2 aqui, ó. M2. Que é igual a menos 1 sobre... Quem é a tangente θ1 que a gente definiu lá atrás? Tangente θ1 é o M1. Ou seja, duas retas só são perpendiculares se o coeficiente angular de uma for igual ao inverso multiplicativo aditivo da segunda, né? Ou simplesmente, né? Se você multiplicar os dois coeficientes angulares, o M1 vezes o M2 tem que dar menos 1. Então, como é que eu observo se duas retas são ou não perpendiculares? Pego os seus respectivos coeficientes angulares e multiplico eles. Se der menos 1 é porque são perpendiculares. Se não der menos 1 é porque não são perpendiculares. Correto? Então, essa aqui é as relações que nós iremos utilizar para verificar e achar equações de reta perpendiculares. Ok? Qualquer dúvida, vocês nos contate. Abraços e até mais.